A situação atual do campus Osório em relação ao bloqueio. Certo? É isso que esse é o objetivo dessa nossa conversa, demonstrar a todos vocês. Pela manhã já ocorreu, está ocorrendo agora à tarde, e à noite a mesma apresentação para o pessoal do superior e subsequente. Bom, então, no dia 30 de abril foi operacionalizado o bloqueio, né, de 30% do orçamento do IFRS, já no próprio sistema de execução financeira do governo federal. No dia 3 de maio, pela manhã, vocês, muitos já viram uma nota publicada no site da reitoria, né, que dizia lá dos 62 milhões do orçamento do IFRS, 18 milhões e meio estão bloqueados. Deixa eu puxar aqui essa nota. Essa aqui já é a última, não é nem aquela primeira, não, é aquela lá. Então, muitos já viram essa nota, né, no site do campus, que foi replicado do próprio site da reitoria. Bom, na segunda-feira passada, há exatos uma semana, no fim da manhã, eu recebi da reitoria a planilha que aplicava, então, o bloqueio no orçamento do campus Osório. Né? Assim como o bloqueio foi no orçamento do IFRS, isso tem que ser replicado para todas as unidades, né? Porque é o somatório do orçamento das unidades que compõem o orçamento do IFRS. Na mesma segunda-feira à tarde, tive uma conversa com o pessoal do Grêmio Estudantil do DCE. Nós temos uma agenda mensal, né? Coincidiu de que foi a primeira segunda-feira do mês, então todas as segundas-feiras útil, né? A primeira segunda-feira útil de cada mês, a gente tem uma agenda fixa com representante dos alunos do ensino médio e do superior. Eu tive uma primeira conversa ainda superficial, sem entrar em detalhes do orçamento do campus, pois eu estava ainda, né, montando a composição dos gastos do campus direitinho. Na segunda pela manhã eu estive no rádio, não sei se vocês ouviram alguma repercussão em função disso, também aproveitando uma oportunidade da Rádio Osório para fazer uma pequena e superficial ainda explanação naquele período. Na semana passada eu recebi o vereador Ed Moraes aqui, ele estava acompanhado do professor Gil, que muitos devem conhecer, né? O Gil foi um dos responsáveis pela instalação de uma unidade como essa aqui no município de Osório. Durante a semana também o prefeito me ligou e ficou de vir ao campus para a gente conversar e eu detalhar para ele a situação, bem como outros vereadores. E para além disso, em âmbito nacional, via CONIF, né, que é o Colegiado dos Reitores, várias ações estão sendo realizadas junto aos deputados, né, independente de sigla partidária, de todos eles. Já teve reunião do CONIF, que trataram dessa questão junto com o próprio secretário da CETEC. E nesse mesmo período, os reitores passaram, né, no Congresso, enfim, falando com os deputados e buscando parceria, apoio para reverter essa situação. E, felizmente, está existindo uma convergência, né, independente de novo de sigla partidária, há uma sensibilização e os deputados têm se mostrado tem se aliado ao objetivo de buscar reverter isso. Nos próximos dias 20 e 21, teremos a reunião do Colégio de Dirigentes, será em Porto Alegre, e o tema-chave dessa reunião é discutir o cenário de cada um dos campi. Então, além de eu apresentar para vocês em primeira mão esses dados nesse dia, né, esses mesmos dados são aqueles que levarei para essa reunião dos dias 20 e 21, em que conhecerei o cenário dos demais campi. Mas não deve ser um cenário muito longe daquele que eu vou apresentar para vocês. Alguns campi talvez até pior. Bom, feita essa contextualização, posso entrar na situação do campus, então? Bom, vamos lá. A evolução
a evolução ao longo do tempo, não é a evolução no sentido de aumento de valores de orçamento, até porque o nosso orçamento não aumentou, certo? Aqui nós temos os valores que compuseram o orçamento do Campus Osório anualmente desde 2012. Então, lá em 2012, o Campus Osório tinha um orçamento em torno de, pouco abaixo, ali, em torno de 1.700.000. Tá? Em 2013, um pouco acima de 1.800.000, mas ainda não chegou em 1.900.000. 1 milhão, né? Desculpa. 1.800.000, 1.900.000. Em 2014 já superou os 2 milhões. Em 2015, né, o ápice do nosso orçamento, chegando a quase 2.200.000. Na composição desse orçamento não está incluído o recurso referente à bolsa permanência, né, do auxílio estudantil, que muitos aqui devem receber, o auxílio moradia, enfim, as ações de assistência estudantil, que são executadas de forma centralizada e é uma ação independente do recurso de funcionamento da instituição, que é o que está aqui, certo? Ele é gerenciado de forma institucional, executado apenas na ponta nos campi que fazem, de fato, pagamento para as unidades. Então, não contemplo aqui. Não contemplo aqui também porque não houve nenhum tipo de bloqueio nessa ação. E, na sequência, eu vou explicar para vocês, né, o porquê que não, né, o impacto de não ter existido nenhum tipo de bloqueio na ação da assistência estudantil também. Bom, em 2016, o pessoal do primeiro ano não vai saber, mas o pessoal do terceiro ano, 2016, talvez também não. Tá, mas, enfim, 2016 foi uma grande queda orçamentária que nós tivemos, né? Isso aqui já é um orçamento, de novo, previsto em lei orçamentária. Né? É aquela coisa, sem choro, o orçamento de vocês aí se trabalhem assim. Nos organizamos, trabalhamos assim. Em 2017, voltou a cair ainda mais o nosso orçamento, certo? Lembrando que, a cada ano que se passa, nós temos reajuste nos valores, nas tarifas de energia elétrica, luz, enfim. Para além disso, o pessoal que é contratado, terceirizado, tem os reajustes, né, desses contratos. Todo ano, obrigatoriamente, isso ocorre. Então, os contratos, a cada ano que se passa, ficam mais caros. Já peço desculpa, tá, porque eu estou um pouco fanho, mas um pouco resfriado. 2018 e 2019, nosso orçamento praticamente ficou estagnado. De 2017 para 2018, houve um ligeiro aumento inferior à inflação do período, né, e se manteve estagnado para 2019. O orçamento do Campus Osório em 2019 é exatos 1.762.531. Se pegarem o plano de ação que está publicado no site do campus, que foi discutido e aprovado pelo Conselho do Campus ano passado, vocês vão encontrar lá 1.762.531, né, que somado a todos os orçamentos dos demais campi, mais reitoria fecha lá os 62 milhões praticamente. Bom, deste valor de 1.762.000, nós já temos liberado, né, o orçamento é liberado aos poucos. Até março nós recebíamos 1/18 do nosso orçamento, e em abril integralizou os 40% do nosso orçamento. Então, do valor de 1.700.000, nós recebemos 700.000, 699. Então, arredondando 700.000 reais que já temos aqui no campus e que, obviamente, foi utilizado para manter a operação e funcionamento do campus até o primeiro semestre de 2019. Bloqueado, isso já está no sistema, né? O que a gente não consegue utilizar do nosso orçamento? 664.749,47. Representa um total de 37,72% do orçamento total do nosso Campus Osório. Tá? E o que nós temos ainda a receber, que somando é a diferença para se fechar 100% do orçamento. Então, a receber ou a liberar, né, de orçamento, nós temos ainda 397.000, 400.000. Tá, esse é o cenário hoje de quanto que nós recebemos, quanto que nós temos para receber e quanto que está bloqueado. Bom, descontando o valor bloqueado do nosso orçamento total, a gente fica com um orçamento de 1.100.000. Tá? 1.097.000 alguma coisa. 1.100.000. Deixa eu voltar aqui para esse gráfico anterior. 1.100.000. Em 2012, nosso orçamento, quase 1.800.000. Então, a gente retorna para um orçamento
né, inferior ao que o orçamento, a todo o orçamento que nós tivemos, se esse corte, se esse bloqueio não for revertido, né? Por que a gente tem os dados a partir de 2012, que é quando a nossa unidade ali, a unidade que executa as ações, passou a ser Campos Osório. Muitas das ações antes estavam vinculadas diretamente à unidade da reitoria, por exemplo. Mas de 2012, estão aqui desde 2012 todos os dados orçamentários. Tá? Então, pessoal, 1.100.000. 1.100.000, fazendo uma linha aqui, ó, não sei se todos conseguem enxergar, seria bem no meio dessas duas outras linhas aqui, certo? Ou seja, é um valor bem significativo que está bloqueado, que nós não temos acesso. Tá, mas Claudino, vem cá. A gente sabe já que nos demais anos ali, né, era uma dificuldade de executar orçamento, que sempre vinham liberando aos poucos e aos poucos. Sim, essa é uma prática normal de liberar 40% do orçamento, passa mais uns meses, vão liberando, até chegar no fim do ano, liberar o 100%, justamente para que se consiga repassar o orçamento à medida em que as receitas do governo vão suprindo esse recurso. Tá? Só que, ineditamente, neste ano a gente tem um valor bloqueado. Tá? E por que me preocupa essa questão do valor bloqueado? Bom, eu sou responsável pela execução e funcionamento do Campus Osório. Né? Nesse momento, eu estou sabendo que no Campus Osório, meu orçamento passa a ser 1.100.000, não mais 1.700.000. E se algo não for feito, isso revertido ou um eventual ajuste nas nossas contas ocorram, tá? Eu posso responder por improbidade administrativa. Nenhum gestor público pode manter qualquer tipo de contrato, né, com alguma empresa terceirizada sem que haja orçamento para poder honrar, né, manter empenhado esse contrato e, por consequência, posteriormente pagar, né, pelo serviço realizado. Não realizando isso, não fazendo isso, é improbidade administrativa. Tá? Então, isso me preocupa. Se não existisse esse bloqueio, se estivesse apenas não repassando esse valor aos modos que ocorreram em outros anos, provavelmente a gente não estaria tendo essa conversa. Bom, então me explica aí, Claudino. Né? Estão dizendo que é 30%, uns estão dizendo que é 40%, outros que é 13,5%, enfim. Qual que é a situação? Da onde que surgiu esses 37,72 no geral? Tá? Bom, aqueles 32,77 é um cálculo considerando o valor bloqueado de todo o orçamento. E aqui ele está detalhado para vocês. O que compõe o orçamento do Campus Osório? Basicamente, 3 ações. Né? A ação funcionamento de instituições federais, a ação capacitação de servidores públicos, a ação assistência aos estudantes. Nesta ação aqui, ó, tá, não é o recurso de bolsas que vocês vão receber ou deixar de receber, porque elas não constam nessa apresentação, não constam nessa planilha. Essa aqui é o valor que, no Campus Osório, a gente deixou para comprar os sucos para vocês, que se paga com recurso da assistência. Né? Então, podem ver que a assistência aos estudantes não teve nenhum valor bloqueado. Nem esta que está aqui, que faz parte do nosso orçamento, nem aquela, né, que totaliza 13 milhões, 14 milhões no IFRS, como um todo, para pagar as bolsas de permanência e as ações universais, o auxílio moradia de vocês. Essas ações não receberam nenhum tipo de bloqueio, 0 de bloqueio. Outra ação que também não recebeu nenhum tipo de bloqueio, mas essa vai resolver nossa situação, é a receita própria. Está vendo aqui? Ó, receita própria, tem esse mais ali. Ó. O valor do Campus Osório é previsto 7.130. Isso aqui é o aluguel da cantina. Tá. Por que eu botei ele aqui? Né, sendo que não teve bloqueio e é uma receita que a gente vai receber em função do pagamento do aluguel. Só para fechar a conta, pessoal, eu disse para vocês que o nosso orçamento é 1.762.531. Então, se todas as colunas aqui destacadas em azul forem somadas, né, a gente vai chegar ao valor total do orçamento do campus, para ficar bem claro para o pessoal como que está o bloqueio no Campus Osório. Bom, desse valor, então, vocês já viram que os sucos, a gente já tem 20 mil liberado, espera-se liberar mais 30 para a gente garantir os sucos para vocês. Capacitação de servidores, o valor liberado de 50%, o valor bloqueado de 45%. 26 mil ali está bloqueado, 29 mil liberado. Mas capacitação, se tivesse que bloquear tudo, cortar tudo, ele não faria diferença no dia a dia, no funcionamento da instituição. Então vamos falar do que interessa, aquilo que faz diferença no dia a dia, no funcionamento direto da instituição. Bom,
compõe, então, a ação de funcionamento das instituições federais, ações de custeio e de investimento. De investimento, no nosso plano de ação e no orçamento do Campus Osório, nós temos 30 mil. 30 mil é o nosso investimento para todo o nosso ano de 2019. Tá? Se fosse bloqueado todo o nosso investimento, a gente ia deixar de comprar um outro projetor multimídia, um outro computador, aqueles projetos da pesquisa e da extensão que utilizam dinheiro para se comprar algum bem de capital, né, sairia desses 30 mil. É isso que deixaria de acontecer. Ok, né, enfim, não vai impactar com esse dinheiro, a gente não paga vigilância, a gente não paga limpeza, não paga luz, não paga água, é um valor pequeno. Bom, então vamos ao que interessa. Do orçamento de custeio, aqui está detalhado duas ações, mas soma-se ele porque a gente tem liberdade de trabalhar como se fosse bloco único. Tá? Então, fazendo o recorte ali do orçamento de custeio. Nós temos R$ 1.615.681. Esse é o orçamento de funcionamento, aquilo que paga material de expediente, material de limpeza, paga o vigilante que está ali fora, paga o pessoal da limpeza, enfim, paga as impressões que vocês recebem dos professores para provas ou para as atividades, enfim. Tá? Esse valor paga isso, paga o ginásio que a gente loca aqui para as práticas de educação física, paga o contrato de tradutores e intérpretes de Libras, porque nós temos, né, 8 alunos surdos, enfim, e temos 3 profissionais contratados para fazer essa comunicação, essa mediação na comunicação, né, entre ouvintes e surdos. E o total do orçamento do Campus Osório para essas ações é de R$ 1.132.652,96. Tá? E, pessoal, aqui, ó, esse valor é o valor, obviamente, ele é projetado, né, porque a gente não sabe exatamente quanto de luz a gente vai gastar até o fim do ano. Tá? Depois tem uma projeção ali que compõe esse valor. Pode sofrer alteração para mais e para menos, sim. Mas tem alguns contratos que a gente já sabe, o valor anual vai ser esse, e já estão bem detalhados ali. E esse valor aqui, ele está mais próximo do real do que o que foi aprovado lá no plano de ação, no ano passado, que está publicado no site. Se pegarem os valores do plano de ação, publicado no site, a gente vai ter um valor ainda maior. Então, esse aqui é um valor um pouco menor e mais real da prática, do dia a dia. O que a gente precisa para manter esses contratos até o fim do ano. Tá? E este valor de R$ 1.132.000 representa 70% do orçamento de funcionamento, né, de custeio de funcionamento do Campus Osório para o ano de 2019. 70% do orçamento total. Lembramos que nós já temos aí, né, um semestre de 2019 executado e realizado. Então, a metade desse valor já está comprometido em função de que nós já realizamos aí, na prática, 6 meses, né, de contratos, entre todos que nós temos. Qualquer alteração contratual, a gente só tem prazo administrativo para que ela tenha início a partir de 1º de julho. Então, até o último dia de junho, já está comprometido, né, todos os contratos que nós temos. Bom, considerando, ou melhor, diminuindo o valor bloqueado, né, que seria o somatório desses dois campos, 622 mais os 6.500 ali, do valor do orçamento total desse 1.615.000, nós temos um novo valor, né, o valor que deveríamos nos adequar até o fim do ano. Esse valor é 986.847,53. Tá? Esse é o novo valor, descontando o valor bloqueado. Mais do que isso, descontando o valor bloqueado e somando os valores a liberar, o já recebido e o a liberar. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem ainda orçamento para receber. Certo? Entendido até aqui? Sim? Bom, fomento para as atividades fim. A gente já viu qual que é o valor que a gente precisa para poder manter os serviços continuados aqui, né, no mês a mês no Campus Osório. Mas eu quis colocar isso aqui para confrontar como é pequeno e como a gente faz muito, com 13% do nosso recurso de funcionamento para as atividades fim. Né, 210 mil é o valor no nosso plano de ação, é o valor previsto para a gente realizar esse ano
nas ações de monitoria, né, nas bolsas de ensino, pesquisa e extensão, né, nos fomentos ali do IPCT, do PAIEX, que é justamente projeto com aquisição de materiais, né, sejam eles de consumo ou permanente, bem como recurso para apoio, auxílio e apresentação de trabalho, né, seja no Brasil ou no exterior, tanto para servidor quanto para aluno. Então, pessoal, a gente já faz, e faz muito bem, né, muitas ações com um valor extremamente pequeno do nosso orçamento, 13%. E aqui está de novo aqueles 986, 847,53, para não nos esquecermos qual que seria o nosso novo orçamento de funcionamento, considerando que o bloqueio não seja revertido, ou seja, que ele permaneça. Bom, nesse cenário, até quando que a gente consegue ir, né, ou sobreviver, digamos assim? Vamos lá. Orçamento comprometido. Serviços continuados. 566.345,10. Da onde que surgiu esse valor de 566.345,10? Bom, é exatamente a metade do valor anual dos serviços contratados. Considerando que janeiro a junho de 2019, esses valores já estão comprometidos. Tá? Totaliza aquilo ali. 71.013,08 são os demais empenhos que nós temos aqui. O que já foi comprado de material de limpeza, material de expediente, enfim, desde o início do ano até hoje. Tá? Então, comprometido, quase 640 mil. 637 mil e alguma coisa. Comprometido. Esse dinheiro já foi. Tá? Lembrando que, liberado, até hoje, no Campus Osório, nós temos 700 mil. Então, temos uma margenzinha aí, ainda um pouquinho, né, para ir um pouquinho mais além de junho, com o valor que a gente recebeu, com aqueles 40%. Bom, vamos lá. Cenário A. Considerando esse valor comprometido até então, e considerando que, para manter somente os serviços continuados no Campus Osório, serviços continuados, água, luz, né, limpeza, vigilância, enfim, todos os outros que vão ser detalhados a seguir. Tá? Eles têm um valor mensal de 94.390,45, 95 mil arredondando. Tá? Então, vamos lá, vamos acumular. 637 mil mais os 94 mil do mês de julho. A gente já executa quase 760 mil. Vamos lá. O valor de julho mais um mês de 94 mil de funcionamento, 94 mil. A gente chega ali em agosto já executando 852 mil do nosso orçamento. Vamos lá. Mais um mês. 852 mil mais os 95. 946 mil e alguma coisa. Até setembro. Deixa eu dar uma voltadinha aqui de novo. Lembrando que o nosso teto é 986. 986 ainda é maior que 946. Sim, perfeito. Mas 986 já é menor do que o que a gente precisaria para chegar até outubro. Outubro ali é 1.041.150,95. Opa, a gente não tem orçamento para passar no mês de setembro. Tá? Bom, e as bolsas, né, recém foram selecionados, os bolsistas começaram agora no mês de maio, algumas bolsas começaram ali no mês de abril. Aqui é considerando, né, o cenário de execução total dos 210 mil do período de abril a dezembro. Né, eventualmente, alguns editais de apoio prevê saída mais adiante, não seriam pagos agora. Tá? Mas vamos fazer uma média, só para a gente ter noção de quanto que o fomento para as atividades fim impactariam no nosso funcionamento. Vocês podem ver aqui que não muda nada. Né, a gente continua indo até setembro, considerando uma média ali mensal, de 26 mil. Certo? A gente continua parando em setembro. Tá? Entenderam até aqui, pessoal? Bom, Claudino, mas assim, ó, eu não entendi da onde que saiu todo aquele valor dos contratos continuados. Está aqui? Detalhamento dos contratos continuados. Ó, os 94 mil que eu acabei para falar de vocês mensal. Primeiro semestre. O valor anual. Todos esses dados aqui estavam nos slides anteriores, agora de forma detalhada. Bom, vamos fazer um exercício, o mesmo exercício que eu fiz de manhã. Eu vou pedir para aqui uma pessoa, de preferência um estudante,
que tem um celular, que vai usar a calculadora do celular em mãos aí, né? Me levanta o dedo agora, eu vou escolher um. Alguém? Só fazer uma conta, botar os números. Tá aqui, perfeito. Nome? Fábio. Fábio, coloca aí para mim o nosso novo orçamento considerando o bloqueio. 986.847,53. Fechou? Bom, desconta aí o que até junho a gente já comprometeu. Menos 637 mil. Vamos lá, 986.847,53. Menos, comprometido até junho, 637.358,18. R$350.489,35. 350 mil, isto? Tá, 350 mil, então, é o que nós temos para fechar o ano, né, se o bloqueio não for, obviamente, revertido. Divide por 6 esse valor, Fábio. 58 mil, certo? Então, mensal, até dezembro, a gente poderia gastar 58 mil, para que a gente fique adequado ao bloqueio apresentado. Bom, agora uma sominha. Para tu não perder esse teu número aí, mais um aluno. Qualquer um, a calculadora do telefone. Nome? Cristine. Soma para mim aí, Cristine. 23 mil. 23. Vai fazer de cabeça essa, mas vai lá, 23. Mais. Ó, os 23 que eu disse aqui é do serviço de limpeza, 23 mil por mês, tá? Mais 17. Vamos botar para baixo aqui. Não 17,800, bota mais 17. E de energia. Tá? Para equilibrar, bota mais 17 também, em vez de botar 16. Então, 23 mais 17 mais 17. Fecha quanto? 57 alguma coisa. Isto? Tá? Então, sem considerar os quebrados, com esses 3 itens aqui, ó, do jeito que eles estão, pensando que energia é uma projeção, nossa última conta de energia foi 21, 22 mil, Éder. 21.400 alguma coisa, então considerando já um bom declínio do nosso uso de energia, né, para chegar a uma média anual de 16.666, enfim, uma dízima depois, tá, a gente teria o orçamento disponível para pagar a limpeza, pagar a vigilância e energia. Os intérpretes para os nossos alunos surdos, não tem como. Tá? O serviço de distribuição de merenda, bom, ok, não teria como também. Os estagiários, que nos ajudam muito, por sinal, tá? E começaram muitos há pouco tempo, a questão de um mês, não poderiam mais continuar aqui. O serviço de impressão, que é aquele que garante que vocês têm as cópias, as provas para vocês, bom, ele é todo contratado, aquelas máquinas lá, todas elas são contratadas. Vamos ter que tirar as máquinas daqui. Água. Tá, água. Olha, se a gente não conseguir diminuir na luz aí pelo menos 2.500 da média, né, baixar ainda mais, nem a água a gente consegue pagar. Ginásio, né, o local que nós alugamos para que vocês tenham a prática de educação física, né, aqui na frente. Não tem como. Diário Oficial da União ou Empresa Brasileira de Comunicação. Algum gasto disso aqui a gente vai ter até o fim do ano. Não tem como não existir. Se a gente dispensar ou encerrar algum contrato, a gente tem que publicar no Diário Oficial que ele foi rescindido, ele foi encerrado. Se mudar alguém, algum cargo ou função gratificada aqui no campus, tem que ir para o Diário Oficial. Alguma coisa até o fim do ano disso aqui vai. Tá? Combustível. Bom, não tem mais combustível, viatura também não sai mais do campus. Telefonia. Também já não cabe. Por menor que seja o valor mensal, a gente já parou lá na terceira linha. Eu já organizei ele de forma decrescente nos valores aqui. Seguro dos alunos. Vocês sabem que cada um de vocês tem um seguro, né, que eventualmente, ao se machucar, enfim, teria algum ressarcimento de algumas despesas médicas em função de algo que poderiam sofrer aqui. Não teria mais também. Se a gente não tem o serviço de telefonia, não tem por que ter o serviço de manutenção da nossa central telefônica, né? Porque a central telefônica deveria funcionar para a gente poder utilizar o telefone. Se não tem, logo, não precisaria ter também. Correios. Né? Os correios são muito utilizados para
enviar os malotes para a reitoria, porque muito, né, que nós trabalhamos ainda ocorre no papel, impresso, infelizmente. Então, a gente depende dos Correios. E o CIE, que é o valor irrisório, mas está aqui, né, como um serviço que nós temos durante o ano, que a gente paga, na verdade, por estagiário. Se a gente não tiver estagiário, por consequência, essa taxa deixaria de existir. Bom, pessoal, aqui então está a memória de cálculo, digamos assim, daquilo que compôs o que era necessário mês a mês para a execução do nosso orçamento. Agora eu trouxe aqui o detalhamento mesmo, sem considerar nenhuma execução, do que é fomento para ensino, pesquisa e extensão. São os valores que estão no plano de ação. Alguns editais já foram lançados, enfim. Tá, então, são valores para as bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Né, o valor é de 37 mil. 37 mil é o valor das bolsas. Para cada uma das direções das atividades fim. Né? Para monitoria de ensino, é um valor extremamente pequeno, 3.200. Os projetos ali, ó, o IPCT e o PAIEX, 18 mil. E 60 mil no ano para apresentação de trabalhos, seja servidores ou alunos, né, para pesquisa e para extensão. Então, só para detalhar também o que compôs o valor do fomento para as atividades fim. Tá. Em relação aos números e essa situação apresentada até agora, ficou alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma pergunta em relação a isso que eu expus? O que eu estou trazendo aqui para vocês? É a situação do orçamento do campus, exatamente até agora. Pessoal, a perspectiva é que a gente consiga reverter isso, né? Esse é o nosso objetivo principal. Tá? É demonstrar que a nossa instituição não funciona com um bloqueio nesses níveis, né, ou nesse nível. E buscar reverter isso. Se não reverter, bom. Tá? O que a gente vai conseguir fazer? A gente não tem orçamento para ir além de setembro. Não tem? Vão fechar as portas do IFE, todo mundo vai ficar em casa sem aula, os servidores vão ficar sem espaço para trabalhar, e até que isso se reverta vai levar mais quanto tempo? Então o prejuízo é muito enorme, né? A gente não vai ter nem ingresso para processo seletivo se a gente tem que chegar ao ponto de ter que fechar o campus. Fechando o campus, não tem mais dinheiro, setembro é o último período, outubro, eu já estou dizendo para vocês aqui que eu não estou nem na direção, já renuncio o cargo, porque como é que eu vou ficar responsável por um campus parado, sem nada, sem vigilância, sem limpeza, sem nada? Não, é impossível. Né? Então, não é algo que eu nem cogito. Por que a perspectiva é de informar vocês em relação à situação da nossa unidade? Para que vocês levem para os pais, obviamente a gente vai ter que ter uma agenda para conversar com os pais e vocês também para esclarecer, porque vocês não vão conseguir levar tudo que vocês receberam aqui de forma detalhada. Essa apresentação amanhã eu encaminho para o e-mail dos servidores e dos alunos. Né? Não encaminho hoje porque eu quero ter conversa com o pessoal da noite ainda, e se eu encaminhar antes de ter conversa com o pessoal da noite, daqui a pouco alguém já venha mais histérico aqui, eu não entendo muita situação. Então, a partir de amanhã eu já encaminho essa mesma apresentação para vocês, para que vocês tenham esses dados. Tá? Mas, enfim, qual que é o próximo encaminhamento? Né? Primeiro é discutir com vocês, e nos dias 20 e 21 vai ter mais uma reunião do colégio de dirigentes, né, para o qual eu vou levar a situação do Campus Osório. A situação do Campus Osório é exatamente essa. Os demais campos vão apresentar, e lá a gente vai ter que tentar discutir estratégias de ou reverter ou tentar minimizar esse contexto. Mas minimizar esse contexto, vocês imaginam aqui, por exemplo, sem a limpeza ou a vigilância? Vigilância, pessoal, a gente já está com o mínimo do mínimo. Tá? Vocês aqui que são novinhos na instituição não lembram que quando teve lá esses decréscimos orçamentários aqui, nós chegamos a ter 9 funcionários contratados para vigilância, né, que representavam 4 postos. Hoje nós temos um mínimo. O que seria o mínimo? Os 2 postos têm um durante o dia e um durante a noite. 24%. Tá? É de segunda a segunda. Né, a gente tem 12 horas, um vigilante fica das, sei lá, 6 às 6 ou 7 às 7, não sei os horários deles, e o outro começa à noite, então no horário complementar. Não tem, tirando um, a gente já fica sem o serviço de vigilância aqui, em pelo menos um turno, inclusive fim de semana. Não tem como. Supressão contratual tem um limite de 25%. Além disso, é só se a empresa concordar. Se a empresa não concordar, é rescisão contratual. Rescisão contratual é não ter aquele serviço. Vigilância, a gente já falou. Tá, aqui, ó. Limpeza. Limpeza, pela nossa área,
nós temos um número de pessoal com um número de pessoal contratado inferior ao que nós deveríamos ter. Tá? Quando tivemos lá os primeiros ajustes orçamentários ali pelo decréscimo do orçamento, porque nosso orçamento diminuiu e nós tínhamos que, para o ano seguinte, nos adequar a esses novos valores já definidos e aprovados em lei orçamentária. Diferente desse cenário. Nesse cenário aqui, nós tivemos um orçamento já definido em lei. O que a gente quer? Que a gente consiga, pelo menos, chegar até o fim do ano com o valor do orçamento previsto repassado para que toda a programação ocorra como ela deveria ter, como ela deveria transcorrer. É isso que a gente está buscando. A gente está buscando a garantia daquilo que está em lei, que foi aprovado, para que a gente consiga cumprir o nosso papel social. Bom, pessoal da limpeza, considerando que já estamos abaixo do que deveríamos ter de pessoal contratado, e tivemos ainda um bloco que foi concluído aqui, que foi o bloco de convivência, tá? Então, reduzir esse número seria quase que uma exploração do pessoal da terceirizada. Eles já não limpam todas as salas com a frequência regular que deveria ser em função do número reduzido. Né? Imagina do 7 que nós temos hoje, tirar mais alguns postos. Estamos falando também de empregos, né, em famílias que muitas vezes dependem desse emprego aqui. Então, é um cenário bem crítico e com muitas outras repercussões e impactos indiretos na sociedade. Né? Por cima que a gente já falou o quê? Se chegar em setembro isso não se reverter, a gente não tem condições de até o fim do ano, teríamos que fechar nossas portas. Fechando as nossas portas, não teria ingresso no processo seletivo. Para além disso, quando é que seria retomadas as atividades para que aqueles que estavam na expectativa de se formar pudessem se formar? Bom, é um cenário bem complexo de cis, né? Se isso acontecer, enfim, o que pode ocorrer? Então, o objetivo inicial é demonstrar a todos o cenário do campus, né, para não ficar naquela de briga de o percentual é esse, o percentual é aquele. Tá, a situação do campus Osório é essa que eu demonstrei para vocês e que receberão por e-mail amanhã aí para compartilhar com aqueles que quiserem. Né, e eu digo mais, acho que é um dever nosso demonstrar a situação do campus Osório para todo mundo, para que se a gente saia do SI, né, não, o campus Osório a situação é essa. No campus Alvorada a situação é essa, campus Restinga a situação é essa. Esse é o objetivo, esse é o encaminhamento inicial, demonstrar, fazer sistema de casa, conversar com vocês e informar qual que é o cenário, qual que é a situação do campus, né? Enfim, para na sequência conversar de novo com todos os dirigentes para estudar mais a fundo o que institucionalmente a gente pode fazer. De imediato vocês já souberam o que foi feito, né? Muitas ações previstas para acontecerem já foram canceladas, não irão acontecer. Né? Como, por exemplo, os jogos, que contemplam aí 600 alunos de todo o Instituto, o festival Mundo IFRS, que seria a sua segunda edição. A primeira edição, aqueles que estavam aqui no passado lembram que foi aqui. Né? Então, aqui no campus Osório, né, criou-se, né, o Bruno foi um dos mentores desse festival, né? Então, né, começamos a fazer história no campus Osório em relação ao festival, que são ações culturais muitas vezes não valorizadas, né? Mas enfim, e os jogos, outra ação, por exemplo, que foi cancelado, ainda não foi suspenso, foi suspenso, ainda não foi cancelado, né? A diferença é que, bom, se revertendo, dependendo quando isso se reverter, é possível que venha a ocorrer. Tá? Essa é a diferença em relação a suspender e cancelar. Quando se cancela, não vai mais ocorrer. Foi retirado isso da ação que seria realizada esse ano no Instituto. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a esses dados apresentados? Eu queria saber se depois da reunião com a reitoria que vocês vão ter para decidir onde é que vai ser cortado em todos os campos, vocês pretendem fazer uma reunião com os responsáveis? Não, a reunião com os responsáveis a gente vai escalonar ela, de preferência até antes mesmo dessa reunião da reitoria, porque a reunião da reitoria é dia 20 e 21. Só não tenho como chamar todos os pais numa única data e horário, porque se eu tenho que fragmentar a conversa com vocês por turno, é justamente porque a gente não tem espaço físico para receber todos no mesmo momento, senão não teria essa conversa 3 vezes também ao longo de um dia. Né? Então, escalonar um grupo, conversar com o primeiro grupo, depois conversar com outro grupo, até que todos aqueles que têm interesse de entender a situação, eu utilizaria essa mesma apresentação para conversar com eles e demonstrar a situação. Tá? Então, pretendo organizar e chamar, assim, criar várias agendas aí para repassar isso àqueles pais que têm interesse, né, que queiram conhecer
e, eventualmente, nos ajudar, nos informar toda a sociedade da real situação do campus Osório. Tá? E a situação da reunião do CD em relação a onde cortar, onde tirar, bom, ela é mais crítica do que isso, porque no cenário do campus Osório hoje, vamos tirar da onde, né? Vamos ver se nesse cenário como um todo, pensando no Instituto como um todo, acabe por surgir alguma válvula de escape. Mas eu espero que a gente consiga, de fato, reverter isso o mais breve possível. Está existindo uma unidade, sim, né, inclusive de político partidário. Como eu disse antes, os reitores têm ido procurar os deputados. Independente da sigla partidária, está existindo uma convergência para buscar uma união a fim de reverter isso. Espero que isso se concretize quanto antes. Porque qual que é a minha pergunta enquanto Claudino, CPF tal, associado como ordenador de despesa do campus Osório? Eu não quero responder por improbidade administrativa. Tá? E esse bloqueio que foi efetivado, como eu disse, diferentemente de outros anos, tá? Ele está dizendo, Claudino, CPF tal, teu novo orçamento é X. Enquanto isso não for revertido, eu não poderia nem trabalhar na perspectiva que aquele dinheiro ali virá num futuro. Pelo contrário, estou sendo avisado que, olha, está bloqueado, a situação é essa. Então, eu tenho que cuidar. E é uma preocupação que eu confesso que eu tenho muito, porque 664 mil do orçamento do campus como um todo, e parar um campus com a repercussão que poderia ter, né, o prejuízo não só a vocês, mas como aqueles que pretendem ingressar aqui, é um ônus péssimo para qualquer diretor pensar em carregar. Então, o objetivo é não ter que fazer isso. Para não ter que fazer isso, mostrar os dados e, pessoal, a situação é essa. Qualquer coisa diferente disso, sinto muito, é blá blá blá, tá? Porque eu estou apresentando para vocês os números do campus Osório e os valores bloqueados do campus Osório. Ah, se não é tão significativo assim esse bloqueio, se não é bem assim, né, depois, segura até setembro para depois usufruir desse valor, bom, é só retirar o bloqueio, então, pelo menos esse cenário já muda, porque a gente não trabalha num cenário de que hoje nós temos certeza que a gente não tem 30% do orçamento. 30 não, 37% do geral, né? Como eu disse para vocês, de cada ação o percentual muda, mas no geral, do orçamento geral da instituição, a gente hoje a gente não tem 37,72% do campus Osório. Do recurso de funcionamento, a gente não tem 39%. Tá, mas o orçamento geral, hoje, Claudino já foi avisado, Claudino, tu não tem 37% do teu orçamento, ele está bloqueado aqui. Espero que se reverte, acho que é um propósito, um objetivo de todos, né, não só dos servidores, mas acredito que sim dos alunos, é trabalhar para reverter isso, demonstrar a nossa importância, o nosso papel e os números para quem tem dúvida em relação a qual que é o cenário do campus Osório. Tá, esse é o objetivo da nossa conversa. Pessoal, deixa eu fazer uma analogia aqui e explicar aquela questão do... Tentar explicar, não sou tão didático assim, mas vou tentar explicar a situação da assistência estudantil não ter ingressado e o impacto disso, né? Porque se vocês olharem de novo a nota no site da reitoria, que eu vou trazer aqui para a tela, e mostrar como percentuais a gente pode jogar de acordo com o interesse, se é que pode existir algum outro tipo de interesse. Bom, está ali, 61.833.180 é o orçamento de funcionamento de todo o IFRS. Deste orçamento, 30% corresponde àqueles 18 milhões e meio. Exatamente 30% é 18,5. Então, sim, foi de fato um bloqueio de 30% do orçamento geral do IFRS. 30% do orçamento geral confere. Entendido? Tá? Mas por que é que ele repercutiu de forma tão diferente nos campi, ou enfim, ou no campus Osório, que é o nosso cenário, né, que se representa dessa forma? Bom, considerando que uma ação de assistência estudantil universais ou auxílio moradia não sofreu nenhum tipo de bloqueio, se tivesse sido 30% linear em todas as ações que compõem o orçamento, seria 30% aqui, tudo teria recebido 30% de bloqueio. Como não houve bloqueio na ação da assistência, para se chegar àqueles 18 milhões e 500 mil, obviamente tem que se aumentar o valor bloqueado nas demais ações. Entenderam até aí ou não? Tá, deixa eu fazer uma analogia aqui. Quero 3 alunos em pé. 3, os mais perto aqui de mim.
Só para tentar demonstrar. O Fábio representa 1 do nosso orçamento. Teu nome? Heloísa também representa 1 do nosso orçamento. E a Victória representa 1 do nosso orçamento. Então, o nosso orçamento é 3. Certo? O Fábio representa assistência estudantil. As meninas representam as demais ações e funcionamento do campus. Certo? Digamos que o Claudino aqui vai querer bloquear 1/3 do orçamento do campus Osório. Eu quero fazer um contingenciamento, um bloqueio de 1/3. Sai, Fábio. Não, mentira, fica, Fábio. Tá? Porque eu quero preservar a assistência. Sai, por favor. Bom, a assistência está preservada, certo? Que é o Fábio. Ó, Fábio está preservado. Né? Porém, 1/3 de 3 é 1. Eu estou tirando 1, né, 33% do orçamento. Mas que na parte de funcionamento, que eram as meninas, representou um contingenciamento, um bloqueio de 50%. Eram 2, eu tirei 1 daquelas outras ações que as meninas representavam. Mas está aqui o Fábio inteiro. Certo? Então, fazendo analogia, pessoal, isso que aconteceu. Por isso que tem diferenças nos percentuais. Né? Por que a gente está divulgando no site do campus, no site da reitoria, 30%. 30% do valor global do orçamento do IFRS, sim, que representa 18 milhões e meio. Mas o impacto na ponta é diferente porque as ações de funcionamento foram mais atingidas para que pudesse compensar o não bloqueio nas ações de assistência estudantil. Entendeu? Entenderam? Sim? Obrigado. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? O pessoal está mais acanhado que o pessoal da manhã, o pessoal da tarde. É importante, né, Claudina? É um momento de todo mundo ter o mesmo discurso, estar a par das mesmas informações. Chega um vizinho, um primo, ou os pais e perguntam, mas o que está acontecendo? É um momento de vocês tirarem as dúvidas, esclarecer, repetir algo que não ficou claro. Natália. Para deixar claro, então, quanto aos auxílios de pesquisa, extensão e ensino, então, nós não vamos mais receber bolsas e os auxílios à apresentação de trabalhos também vai ser cortado? Bom, o que saiu naquela nota do CD? Não sei se o pessoal leu. Deixa eu ver se eu... Não sei se vale a pena ler lá na íntegra para vocês. Mas, resumidamente, naquela nota que dizia que os jogos estão suspensos, que o Festival Mundo IFRS está suspenso, nós dissemos, nós, dirigentes do IFRS, que as bolsas estavam mantidas por enquanto. Tá? Por enquanto, até essa reunião que vai acontecer nos dias 20 e 21 de maio. Por que vai ser mantido por enquanto? Porque na prática, tá? Na prática, aquilo não representa, não tem um impacto significativo a ponto de influenciar ou não o andamento em todo o ano, como é um valor tão pequeno. Então, por enquanto, nesses 2 períodos, elas foram mantidas. Mas, obviamente, pode ser revisto, né, em função de não existir outro jeito de tentar minimizar ao máximo possível qualquer estrago. Tá? Os editais de apoio, não tem nenhuma viagem que vai acontecer agora em maio, todas para junho adiante. Não posso garantir hoje que, mesmo selecionados e classificados nos respectivos editais, venham receber, nem do campus e nem da reitoria. Tá? A manutenção foi dita que até então estariam mantidos as bolsas, enfim, as ações de fomento, mas que poderiam ser revistas a partir de uma análise de um cenário maior. Né? O que ocorreu na primeira reunião do CD após o bloqueio, que foi no dia 3 de maio, uma sexta-feira, foi inclusive via webconferência. Foram discutidas ações tipo emergenciais. Em função do cenário apresentado, qual que vai ser o encaminhamento imediato e em relação à suspensão das atividades, que foi publicizada na segunda-feira, enfim. Também foi encaminhado pela questão de discutir, né, cada campus fazer os estudos em relação ao impacto da sua unidade e discutir com a sua comunidade. É isso que nós estamos fazendo. Nessa última semana, o reitor esteve com agenda no CONIF em Brasília, e hoje é a semana do dia 13. Na semana anterior ele esteve em Brasília, que foi quando houve, né, essa abordagem com os deputados, enfim, as reuniões com o CONIF. E essa semana ele estará no Reditec Sul,
que ocorrerá em Frederico Westphalen, e também uma das pautas que muito será discutida pelos reitores e pelos pró-reitores de administração, enfim, é justamente a situação do impacto do bloqueio orçamentário nas instituições de ensino. E assim que nós tivermos novidades, inclusive após a reunião que está agendada para os dias 20 e 21 de maio, obviamente que a gente voltará a conversar nos mesmos moldes que nós estamos conversando aqui. Vou procurar trazer atualizações desse cenário para vocês sempre que possível, e o objetivo é trazer dessa forma também, porque às vezes um e-mail não vai ser muito bem claro. Então, sentar e conversar com vocês em relação àquilo que a gente vai evoluindo quanto a essa pauta. Certo? Mas ficou claro para vocês essa situação?